Agora vamos ouvir um pouquinho o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre nós, cumprimento os meus colegas ministros em nome da ministra Miriam Belchior. Queria cumprimentar senadores e deputados aqui presentes que contribuíram todos, sobretudo os relatores, para a aprovação desse projeto. E eu queria passar mais um sentimento do que fazer um discurso. Eu penso que o Eduardo, o Reginaldo foram muito felizes em colocar os avanços extraordinários que essa revolução do sistema tributário brasileiro vai acarretar para toda a população no médio prazo. A partir de 2027, o Brasil começa a mudar, e eu diria que muitas empresas que duvidavam da possibilidade dessa reforma já começam a olhar para o Brasil com mais seriedade. Queria dizer, presidente, que o último relatório do Banco Mundial coloca o atual sistema tributário, que deixa de vigorar, entre os 10 piores do mundo. Entre 190 países avaliados, nós ficamos na posição 184. Ou seja, só tem 6 países com um sistema tributário pior do que o brasileiro. Isso é um entrave para o desenvolvimento brasileiro. Não é possível avançar na economia com esse sistema tributário, até porque a competitividade entre as empresas fica muito mais centrada na disputa do planejamento tributário do que na inovação, na capacidade técnica, na compra de novas máquinas, no treinamento do seu pessoal, na educação do povo brasileiro. E eu, enquanto ouvia e olhando aqui para o nosso ministro Camilo, lembrava, presidente, falo do ministro Camilo porque teve uma grande semana da educação que passou um pouco despercebida. O ministro Camilo anunciou coisas muito importantes, sobretudo para o magistério brasileiro, no dia de hoje. E eu me lembrei muito do Ministério da Educação quando o senhor nos demandava providências que iam se refletir na vida da população muitos anos depois. O senhor é responsável por ter triplicado o número de universitários no Brasil. O senhor é responsável pelo IDEB ter melhorado a partir de 2005, quando o senhor lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação e o IDEB. O senhor é responsável por hoje 23% dos empregados no Brasil terem um diploma de ensino superior. Mas naquele momento, poucas pessoas podiam enxergar o futuro que o senhor preparava, sobretudo para a população mais pobre do Brasil, que hoje pode acalentar o sonho de ver o seu filho numa universidade, não importando cor de pele, renda, estado de nascimento, nada disso. Hoje, o pai, a mãe de família, pode sonhar com o seu filho numa universidade. Tem o ProUni, tem as universidades federais, tem os institutos federais, tem a Universidade Aberta, tem o FIES, tudo que o senhor rearrumou para permitir que esse sonho se realizasse. Eu olho para essa reforma com o mesmo sentimento. Não vai ser perceptível a mudança amanhã ou depois de amanhã, mas eu tenho certeza que esse é o maior legado da economia que o senhor vai entregar para a população brasileira. Daqui a alguns anos, eu deixei o Ministério da Educação em 2012. Hoje eu vejo um companheiro da qualidade do Camilo liderando a educação brasileira com a tranquilidade de saber, nas competentes mãos que ela está nesse momento, e depois de 7 anos de trevas na educação, a gente olhar um ministro de verdade conduzindo a educação. Eu tenho certeza que os próximos ministros da Fazenda vão ter um trabalho muito mais facilitado ao ter aprovado essa reforma tributária do que eu e os meus antecessores. O senhor fez um feito hoje no Brasil. Esse feito vai ser lembrado por décadas. Um feito corajoso. Quando eu disse ao senhor, antes da posse ainda, quando o senhor me indicava para ministro da Fazenda, que nós tínhamos condições, pela primeira vez, condições políticas e maturidade intelectual, sobretudo pela liderança do Bernard Api. Quero dizer que, sem a liderança intelectual do Bernard Api, nós não teríamos chegado a esse dia. Ele liderou uma equipe de craques,
de pessoas apaixonadas por esse país, de pessoas que não estavam pensando no salário que ganham na República. Ao contrário, abdicaram dos seus salários na iniciativa privada para deixar um legado para os seus filhos e netos. Se vê pouco isso no Brasil. É importante registrar o afinco com que essa equipe levou a termo uma reforma tão complexa como essa. Imagina você fazer um pacto federativo com 5.570 prefeitos, com 27 governadores, com todos os setores envolvidos, porque isso mexeu com toda a economia brasileira, e chegar num entendimento para votar uma emenda constitucional e uma lei complementar. Isso é uma tarefa de uma geração. De uma geração. E ela está sendo entregue ao povo brasileiro. Amanhã, o dia a dia da luta do povo continua. Mas do mesmo jeito que aconteceu, do pobre finalmente ver o seu filho na universidade, nós estamos plantando hoje um país muito mais justo, muito mais eficiente, com um horizonte muito mais amplo do que nós já tivemos no país. Então, presidente, é uma honra ter servido até aqui o seu governo, com essa equipe incrível, né, que está de suporte, e não falo só do Menor Api, porque toda engrenagem da Fazenda, do planejamento, da Casa Civil, toda a esplanada se conduziu no mesmo rumo, de fazer dessa reforma uma prioridade do seu governo e aprová-la. O ministro Padilha perdeu muitas noites de sono para nos ajudar a encontrar o caminho da concórdia e da entrega que hoje está sendo feita. Parabéns, presidente Lula, o senhor é um grande brasileiro, o senhor entrega mais uma das muitas reformas que o senhor já fez, que vão marcar a época. Muito obrigado.